Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Veroniza e quem não está precisando de vitória? Todos nós. Vitória é o que nós buscamos todos os dias. Alcançar vitórias, alcançar a vitória, alcançar vitórias. Hoje vamos falar sobre a vitória, sobre o impossível através da oração. Em 2 Crônicas, capítulo 20, fala sobre o rei Josafá. Rei Josafá era o rei de Israel. E nós vamos começar no versículo 1, 2 e 3. Eu vou ler as partes que importam para nós, que fala assim: depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Nós estamos falando sobre a vitória, sobre o impossível. Sobre vitória. Vitória sobre o impossível. Nesse caso de Josafá, o que estava vindo contra ele era impossível dele, aos olhos humanos, vencer aquele exército. Aquelas nações que vinham contra ele eram um exército muito maiores do que o exército de Israel, do que o exército que Josafá tinha. Então, aos olhos humanos, era impossível de vencer aquela batalha. E nós estamos falando sobre vitória sobre o impossível. E na realidade é essa vitória que na nossa vida nós precisamos disso muitas vezes. Muitas vezes nós precisamos de uma vitória que aos nossos olhos parece impossível, mas nós precisamos daquela vitória. E nós vamos ver como Josafá fez para nós também tirarmos esse exemplo e usarmos na nossa vida, né, quando estamos precisando de uma vitória contra o impossível, né? No versículo 6, ele fala assim: e orou. É interessante aqui, se nós formos voltar lá, que diz ali no 3 que quando Josafá ficou sabendo, né, que o exército enorme vinha contra ele, diz assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Olha que interessante. Primeiro ele ficou alarmado, primeiro ele ficou com medo. E nossa vida não é diferente. Muitas vezes você, né, eu, podemos ficar com medo em alguns momentos, dependendo da situação que está à nossa frente, dependendo do exército que vem contra nós, né, das lutas que está vindo contra nós. De repente nós ficamos com medo, primeiro impacto ficamos com medo. Mas olha que interessante, ele ficou com medo, ele ficou alarmado, mas ele decidiu consultar o Senhor. Então, nesse caso, o medo de Josafá, o alarme que estava em Josafá, não fez ele recuar, mas fez ele fazer a coisa certa. Então, em momentos da nossa vida, o medo é bom. Quando o medo nos leva a buscar a Deus, é uma coisa boa, isso faz bem. Agora, quando o medo nos faz recuar, nos faz retroceder, nos faz nos apavorarmos e chorarmos e nos desesperarmos e não fazermos nada para vencer aquela situação, aí o medo é uma coisa ruim. O medo não. O medo, ele tem este lado bom, quando ele nos faz buscar a Deus. E é isso que, nesse caso, o medo fez com Josafá. Ele decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum. No 6 ele diz assim: e orou: Senhor dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Eu vou ler só o 6. E olha só, quando Josafá começou a orar, ele não começou a oração já expondo todo o seu problema, expondo toda a sua situação, apavorado e dizendo: Senhor, olha só o que está acontecendo, olha essa situação, olha esse exército está vindo contra mim. Não.
Isso é muito interessante para nós aprendermos a fazer nossa oração, porque Josafá ele começou a oração engrandecendo Deus, declarando que ele sabia quem era Deus, ele sabia do poder que tinha Deus, e que ele estava querendo dizer que só Deus poderia livrar ele, só Deus poderia dar a vitória para ele, porque Deus era poderoso, como ele disse ali, ó, né? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Então ele estava declarando que Deus era poderoso. Então ele estava realmente, primeiramente, engrandecendo a Deus, para depois ele expor a situação dele. E nós vamos pro 12, pro versículo 12. Vamos fazer um estudo rápido. Nós vamos pro versículo 12 que diz assim, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso. Olha só, depois dele ter feito, se você ler você lê ali todo esse do 6 ali até o 12, você vai ver que ele estava ali colocando as qualidades de Deus e tudo. E agora ele começou a falar, ó, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. Olha só, ele colocou as suas fraquezas, colocou a situação que ele estava, ele não sabia o que fazer. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Tem uma outra versão que fala, mas os nossos olhos estão postos em ti, estão postos no Senhor. Então, no caso, ele engrandeceu a Deus, declarou para Deus que ele sabia do poder que Deus tinha, ele sabia quem era o Deus que ele servia, e depois ele colocou, então, Senhor, vem vindo um exército muito maior que eu, muito maior que o meu exército. E eu não tenho força, nós não temos força para lutar, para enfrentar esse exército, né? E aí ele disse, não sabemos o que fazer. Aí ele colocou, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos, os nossos olhos se voltam para ti. Os nossos olhos estão em ti, os nossos olhos estão no Senhor, estão crendo no Senhor. Isso ele quis dizer, eu espero em ti, nós esperamos em ti, nós confiamos em ti, colocamos essa situação nas tuas mãos. E aí nós vamos pro 15. 15 diz assim, ó, escutem todos os que vivem em Judá. Eu vou ler a segunda parte que diz assim, ó, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Agora já veio a resposta da oração de Josafá. Que Deus estava dizendo que não era para ele ficar, não era para o povo ficar com medo, não era para o exército ficar com medo, não era para eles ficar desanimados por causa do exército enorme que vinha contra Josafá, que vinha contra, né, o Israel. Não era para ficar apavorados. Por quê? Pois a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. A mesma coisa Deus está te dizendo agora. Essa batalha que você está enfrentando, não importa a área que seja, não importa o tamanho da enfermidade, não importa o nome da enfermidade, o pavor que essa enfermidade pode ter colocado no teu coração. Não importa o tamanho desse problema financeiro, não importa o tamanho dessa dívida, não importa o tamanho dessa enrolação, não importa o tamanho dessa situação na justiça, não importa o que veio contra ti, não importa o tamanho da situação familiar, não importa o tamanho de sentimentos ruins, de peso na tua vida, no teu coração, que veio para te afrontar, que veio para te desanimar, para te destruir. Não importa o tamanho do teu inimigo, não importa o tamanho do exército de inimigos que vem contra ti. Deus fala que vocês não precisarão lutar. Ele diz aqui, não fique desanimado. Não fique desanimado por causa desse exército, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Assim como foi falado para Josafá, é a mesma coisa que Deus te diz, é a mesma coisa que Deus me diz, é a mesma coisa que Deus diz para nós. Deus te diz que essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Mas o segredo está na oração.
na oração, de declarar o quanto Deus é poderoso, o quanto você sabe que Deus é poderoso. Declare isso, fale isso. E ali diz, então agora vamos para o 17, que diz assim, ó: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Olha só, Deus está te dizendo isso. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Então Deus está te dizendo a mesma coisa, Deus está te dizendo, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Não precisa lutar, é orar, fazer a tua parte, continuar fazendo o que você está fazendo. E Deus vai lutar por você, Deus vai te dar a vitória. E nós já vamos logo pro 29 e 30, para não se prolongar muito, mas você medite mais em casa nesse todo esse o 20 ali, que é até o 30, o capítulo 20, do 1 ao 30, e nós vamos então pro 29, pro 29 e 30, que diz assim, ó: o temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Olha só que tremendo. Assim Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos. Não, desculpa, eu estou lendo 31, é o 30. O reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras. Então Deus deu toda aquela vitória tremenda, vitória sobre o impossível, e ainda concedeu paz em todas as fronteiras. O temor do Senhor veio, e quando souberam como o Senhor tinha lutado contra os seus inimigos, o temor do Senhor vai vir na vida de todas as pessoas que te conhecem, quando souber como o Senhor luta, vai lutar contra os teus inimigos e vai te dar a vitória. Então, a vitória sobre o impossível através da oração é orar, é fazer como Josafá. Primeiramente, não já logo jogar diante de Deus todos os teus problemas, mas engrandecer o Senhor, louvar o Senhor, adorar o Senhor, declarar a grandeza dele para ele, declarar o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto tu sabes que ele é grande e poderoso. E aí sim, colocar a situação que você está passando. E aí, confia, que assim como diz essa palavra, confia, lê essa palavra, busca essa palavra e crê nessa palavra. Assim como Deus falou para Josafá, para o povo, Deus ali disse para Josafá não temer, para o povo não temer, assim Deus fala para você, assim Deus fala para mim, assim Deus nos fala. Não temas que essa vitória, essa batalha é de Deus, é Deus que vai vencer essa batalha por você. Então, busque na oração a vitória contra o impossível. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Um abraço.